Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das fundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar com o Reginaldo Medeiros, que é presidente da RAD Energia no Mercado, consultoria especializada em advocacy para o setor de energia. O nosso papo vai ser sobre energia e política, pauta dos candidatos à presidência da República, mudanças no Congresso após as eleições. A gente vai falar também sobre o PL 414, abertura do mercado e muito mais. Mas antes de passar a palavra para o Reginaldo se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, outubro de 2022, a nossa assinatura anual já tem mais de 140 horas e incluímos novos conteúdos todos os meses. Depois desse pequeno comercial, Reginaldo, por favor, se apresente e na sequência a gente começa o nosso bate-papo. Olá, Fabiola. Olá a todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou uma pessoa que nasci lá no Rio de Janeiro, estou aqui há 40 anos em Brasília e eu gosto muito de me definir que é um carioca explicando Brasília para paulista. Eu tenho trabalhado fundamentalmente na área de relações governamentais e também já passei pelo governo, por agência reguladora, na época era o DENAI, não era a ANEEL, tenho trabalhado bastante com o tema de regulação e RELGOV. E, para mim, é um prazer enorme, estou sempre procurando me atualizar nisso. Tive uma passagem em associação também, que foi a Abracel. Então, estou por aqui tentando fazer o meu trabalho, que é explicar Brasília para os paulistas vindo de um carioca. Muito bom, Reginaldo. Adorei essa a forma de se definir. E é curioso, porque você é uma pessoa que tem um sotaque bem neutro já, né? Mas também depois de 40 anos em Brasília, mas é muito bacana isso. Eu queria começar perguntando, Reginaldo, o seguinte: a gente acabou de ter as eleições, né? Tivemos aí, estamos indo para o segundo turno no dia 30 de outubro, mas a gente já teve uma definição bem importante no Congresso Nacional. Então, queria entender aí o que muda em relação às matérias que estão em tramitação para o setor de energia no Congresso, nesse novo Congresso Nacional que começa ano que vem. Eu acho que, para responder essa pergunta, a palavra-chave é governabilidade. Então, o que emergiu desse Congresso Nacional? Emergiu o Centrão fortalecido. O Centrão é um grupo de 330 deputados que se elegeram nessa eleição. É um grupo de direita, é uma organização informal. Ninguém chega em Brasília, eu quero saber qual é a sede do Centrão. Isso não existe. Existe a sede dos partidos políticos e existe um conceito que é o Centrão. É um grupo de parlamentares que não tem conteúdo pragmático, eles têm uma grande capacidade de negociação, eles apoiam qualquer governo ou qualquer tese, desde que ele respeite alguns princípios. Eles têm grande apreço pelo recurso público, eles não gostam de confronto com teses complexas que não trazem frutos. Vocês vejam que o Centrão não comprou a pauta de costumes do governo Bolsonaro e dificilmente o Centrão comprará a pauta de restrição à mídia de um eventual governo Lula. Então, é um grupo muito pragmático de parlamentares que depende fundamentalmente do governo de plantão para poder funcionar. Esse grupo emerge forte e continua participando. Embora o Centrão tenha um conceito muito mal visto na sociedade, o Centrão não tem virtudes. Primeiro, o Centrão não gosta de extremos, né? Eu acabei de mencionar aqui que não compra briga à toa,
E o Centrão é um grupo organizado que tem formado a base parlamentar dos últimos governos no Brasil. Então, realmente é isso que emerge. E aí nós vamos passar para a governabilidade, num eventual governo Lula ou num eventual governo Bolsonaro. Um governo Bolsonaro terá uma base em torno de 199 a 200 deputados que terá apoio constante. O que é apoio constante? Qualquer que seja a proposta, ele apoiará. Um governo Bolsonaro terá, assim, em torno de 176 parlamentares que ora aprovarão uma matéria, ora não aprovarão uma matéria. E um governo Bolsonaro terá em torno de 138 parlamentares que serão de oposição. Já o governo Lula ele terá uma base de 138 parlamentares que apoiarão o Lula em qualquer iniciativa. Ele terá uma base em torno de 159 parlamentares que ora apoiarão o governo Lula, ora não apoiarão. E terá 216 parlamentares que serão parlamentares de oposição. É importante que esses números não são absolutos, entendeu? E depende muito de como se dará a governabilidade. Qual é a importância disso? Na Câmara, um eventual governo Lula terá dificuldades para aprovar matérias, porque para ele constituir uma maioria, ele terá que ter aliados do Centrão. Então, essa é a dificuldade que um eventual governo Lula terá. Para a mudança na Constituição, que necessita na Câmara de 308 parlamentares, no Senado 41 parlamentares, será muito difícil, será mais difícil para o governo Lula aprovar essas matérias. Já o eventual governo Bolsonaro terá mais facilidade de aprovar emendas à Constituição, porque ele tem uma base que permite articular 318 parlamentares, terá bastante facilidade em aprovar matérias regulares, projetos de lei e medidas provisórias. E essa composição também do governo Bolsonaro será bastante tranquila no Senado. Então, dependendo do governo, um governo Lula precisará de muito mais articulação para regimentar esses parlamentares que são ditos parlamentares do Centrão. Agora, do ponto de vista do setor energético, qualquer que seja o governo, quem vai mandar é o Centrão. Assim, as pessoas ficam muito nervosas, Lula, Bolsonaro, qualquer que seja o governo, quem comandará a pauta do setor de energia elétrica será o Centrão. Então, acho que esse é o ponto central, um pano de fundo para a questão de como tramitarão as matérias que interessam o setor de energia elétrica. A palavra-chave é governabilidade e está dado esses dois cenários, qual seja o candidato vencedor, quer seja Lula, quer seja Bolsonaro. Excelente contextualização, Reginaldo. Então, o Centrão vai ser o fiel da balança, né? Eu achei muito interessante você ter falado que o Centrão não tem sede, né? Parece igual o centro de gravidade lá na CCE, né? Que também não é um lugar físico, né? É um reservatório virtual. Exato, é algo virtual, é algo realmente etéreo. É muito interessante essa contextualização. E aí eu queria saber se esse novo Congresso ele vai ou não continuar avançando nas atribuições clássicas de política energética que são do Ministério, né, e de regulação que são da ANEEL. Então, assim, é importante que a gente faça assim, uma menção histórica do que acontece da relação com o parlamento, com o governo, não só no Brasil, como em qualquer outro país de vocação democrática. Então, essas matérias relevantes, matérias que se referem ao setor de infraestrutura, ela tem um rito mais ou menos definido. O governo, ao ser eleito, ele estuda um determinado assunto, faz uma proposta para esse assunto, negocia com os agentes antes de mandar para o Congresso Nacional, manda um projeto de lei para o Congresso Nacional ou uma medida provisória, mudando esse setor de infraestrutura. O Congresso Nacional aprecia essa proposta,
e depois de apreciar essa proposta, volta para o governo e para as agências reguladoras para implantar a nova lei que foi aprovada. Isso aqui eu faço menção aqui para as pessoas terem clareza. Isso aconteceu aqui no setor elétrico e no setor energético recentemente. Primeiro, fruto do projeto RECEP, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi proposto uma série de mudanças no modelo comercial do setor de energia elétrica que foram aprovados pelo Congresso Nacional, que incluía a criação do ONS, a criação da ASMAI e a própria criação da ANEEL. Então, aí voltou para o governo foi e tomou as medidas para implantar isso. Depois nós tivemos um segundo problema, no final do governo Fernando Henrique, que foi a perspectiva de racionamento. Criou uma Câmara de Gestão da Crise que se negociou com os agentes daquilo. Fruto disso, tivemos um acordo geral do setor, que foi um consenso que todo mundo negociou. E fruto desse acordo geral do setor, nós tivemos perspectivas de mudanças, inclusive no modelo comercial. Logo, na sequência, houve uma nova orientação política com a eleição do governo Lula. E aí, na discussão do início do governo Lula, se criou o ACR, o ACL e a EPA. Tudo isso foi conversado com os agentes, negociados com os agentes, tivemos discussões históricas lá, assim, vamos colocar energia botox, não vamos colocar energia botox. Isso seguiu para o Congresso Nacional, foi aprovado na essência aquilo que foi levado pelo governo para o Congresso Nacional e depois foi aprovado e foi implantado. Então, esse rito é o rito normal da democracia e isso é muito importante quando um governo ele tem um programa de governo. O que aconteceu recentemente, em particular no governo Bolsonaro? Tinha um projeto em tramitação no Congresso Nacional, que era o PL 414. O governo optou, no início, em apoiar a iniciativa, vamos deixar que o Congresso Nacional defina sobre isso, não arbitrou os conflitos que existiam já naquele projeto entre os agentes, claramente dois grupos favoráveis à abertura do mercado e contrários à abertura do mercado. O governo seguiu com uma outra pauta, que foi a privatização da Eletrobras, e uma pauta também referente à crise que se instalou com a pandemia, e essa pauta ficou no segundo ponto. É muito importante que a gente deixe claro que o papel do governo é arbitrar conflitos entre os agentes. Quando o governo não arbitrou conflito entre os agentes, o poder não tem vácuo. Aí criou uma nova instância de decisão, que foi o Congresso Nacional, e um setor extremamente pulverizado por meio das associações, passou a atuar com mais intensidade no Congresso Nacional e a agenda começou a se formar também no Congresso Nacional com os famosos jabutis. E é importante que a gente diga que, assim, a pessoa não tem muito clareza do que é jabuti. Jabuti é uma expressão que surge nos povos amazônicos, eles falam assim, jabuti não sobe em árvore. Se o jabuti está numa árvore, ou foi enchente, ou foi mão de gente. Por quê? Porque os rios amazônicos tem um período de enchente, o jabuti fica nadando ali, ele olha um pouco seguro na árvore, o rio desce, o jabuti fica lá em cima. Então, todo jabuti que um parlamentar coloca é mão de gente. Alguém do setor elétrico foi lá e pediu para fazer aquilo. Então, o Congresso passou a atuar, a partir dessa iniciativa, mais ou menos como um árbitro do conflito, já que o governo não quis arbitrar conflito, porque criou um comitê de modernização em que serviu para a panaceia de todos os assuntos, e esse comitê de modernização não decidiu nada. Então, o árbitro de conflito passou a ser o Congresso Nacional, e a grande peleja é subsídios versus mercado. Essa é a peleja. Os grupos de pressão vão lá para o Congresso Nacional ou para um determinado privilégio, um determinado subsídio,
E, em contrapartida, as regras clássicas de organização de mercado que seguem a lógica econômica. E aí o Congresso começou a dar cartão vermelho nessa luta, tendo ali como bandeirinha a Justiça e o TCU, deu o cartão vermelho e atribuições clássicas do setor, que foi o planejamento, temas como geração distribuída, a corrida do ouro das renováveis. Mais recentemente, a discussão sobre sinal locacional da TUST, também o Congresso Nacional tentou dar um cartão vermelho nas organizações do setor de energia elétrica, chegou a propor, com uma medida provisória, diretrizes para a TUST, que sempre foi uma atribuição clara do governo, no que se refere à política energética, e da ANEEL, no que se refere à regulação. Então, espera-se que um novo governo ele tenha uma proposta, ele tenha um plano. É muito interessante essa eleição, que você vê muita discussão de costumes, discussão de religião, mas qual é o projeto de país? Qual é o projeto do setor? Então, se o novo governo tiver um projeto do setor e apresentar esse projeto de setor, a discussão se dá a partir dessa temática. E é muito importante que o novo ministro seja alguém com liderança, saiba qual é o caminho que ele quer seguir. Porque eu acho que, todo mundo fala esse negócio aí, mas eu acho que a ideia original lá é do Sêneca, né? Não há caminho seguro, não há vento bom para quem não sabe onde quer ir. Tá? Então, é muito importante que o novo ministro tenha clareza de quais são, ou o grupo que for assumir o poder do setor elétrico, qual é a direção que ele quer dar para o setor. Reginaldo, já vou pegar o gancho, então. O governo Bolsonaro e o governo Lula já apresentaram esses programas para o setor de energia, né? Você pode falar um pouquinho sobre esses programas, se tem diferença, onde que eles são parecidos, onde que eles são bem distintos? Eu acho que os dois candidatos eles têm evitado apresentar um programa de governo completo, né? Então, há até uma discussão em torno disso. Mas eles são obrigados a registrar um programa de governo no TSE. Então, tanto o governo Lula quanto o governo Bolsonaro registraram um programa de governo lá no TSE. Então, assim, você nota nesse programa que o candidato Lula, a candidatura do Lula é contrária à privatização da Petrobras e chegou a mencionar, não está explícito, uma eventual reversão da privatização da Eletrobras. Já no governo Bolsonaro, você vê lá um firme apoio ao programa de privatizações e de concessões. E tem aspectos genéricos nos dois candidatos ou nas pessoas que se articularam para ser o porta-voz desses candidatos na área de energia, né? Então, assim, embora não seja oficial, na candidatura a Bolsonaro é o ministro Saxida. Embora não seja oficial, ou talvez sim, o Tolmasquim tem sido a pessoa que mais se destacou na candidatura Lula para falar sobre energia. Então, assim, a gente percebe lá, tem sido constante essa fala do Tolmasquim. Garantir a soberania e segurança energética, combater a crise climática, aproveitar a riqueza do pré-sal. Assim, isso, em si, não é uma proposta que os agentes conseguem identificar exatamente para que esse caminho se vá. Por outro lado, assim, as propostas lá do programa do governo Bolsonaro também são bastante vagas. Manter a oferta da energia elétrica, da energia de acordo com a demanda. E o que quer dizer isso? Nada. Diversificação das fontes de energia limpa. O que quer dizer isso? Pouca coisa. Redução das tarifas de energia. Ok, assim, isso é um desejo. Se você olhar, nenhum governo foi favorável a aumentar as tarifas de energia. Mesmo que ele seja favorável, assim, ele tem que ter uma justificativa, né? Mas a gente extrai lá, o Tolmasquim fez algumas entrevistas na própria a jornais e fez uma live na própria Abracel,
E ele, assim, nos temas clássicos, ele se declarou favorável à abertura do mercado, ele falou explicitamente que precisaria de uma lei com 3 artigos que abordassem alguns temas: separação de fio e energia, tratamento dos contratos legados com criação do encargo que deveria ser pago por todos os consumidores e a questão do supridor de última instância. O Thomas Kuhn falou bastante priorizar melhoria dos modelos de formação de preço. Isso já está na pauta setorial, mas é importante que se siga nessa toada. Falou bastante na necessidade de reduzir subsídios. Isso é um tema muito importante, mas isso foi mencionado. E falou também da questão da separação de lastro e energia e a criação de uma reserva de capacidade. Isso já está na pauta setorial, isso já está aprovado em lei, mas é importante que se siga nessa toada. Por outro lado, no governo Bolsonaro, teve a iniciativa do ministro Saxida, que chamou todas as lideranças do setor de energia elétrica e disse que ia apresentar um conjunto de 10 projetos de lei referente à área de energia e mineração, não era só energia, que trataria de uma diretriz para redirecionar a área do Ministério. E dentro da área de energia, especificamente de eletricidade, o que tem sido discutido lá é se estabelecer um teto para a CDE, a melhoria da remuneração dos serviços ancilares, a questão da renovação das concessões, que é uma questão muito importante, não sei se todo mundo tem em mente, que 82% do mercado das distribuidoras, das concessões abarcadas pelo mercado das distribuidoras, serão objeto de renovação entre 2015 e em 2025 e 2029. São aquelas concessões que foram privatizadas com prazo de 30 anos lá no governo Fernando Henrique Cardoso. E, com clareza, ele assinou com a abertura de mercado. Então, se eu pudesse fazer assim, um prognóstico de como será a área de energia no governo Lula, no governo Bolsonaro, eu diria: vamos aguardar a nomeação do novo ministro. Porque mesmo depois, quando se estabelecer um governo de transição, não necessariamente a pessoa que estará à frente desse governo de transição será o ministro nomeado. Então, lembramos lá no início do governo Lula, a ex-secretária de Energia do Rio Grande do Sul, Dilma Rousseff, trabalhou muito no governo de transição, finalmente ela foi nomeada ministra de Minas e Energia. Já no governo Bolsonaro, o professor Luciano de Castro foi o grande interlocutor e, ao final, não foi eleito, não foi nomeado ministro, e sim o ministro Bento Albuquerque. Então, eu diria assim, é muito importante a escolha do ministro, mais importante se vai ser Lula ou se vai ser Bolsonaro para quem milita nesse setor. Votem o candidato que quiser, mas pensem que, para o interesse do setor, o mais importante é quem será o ministro e, principalmente, se esse ministro sabe o que vai fazer. Muito bom, Reginaldo. Então, assim, sob esse ponto de vista do executivo, né, a gente teria que esperar o ano que vem, que você está falando, né? Agora, sim, o nosso projeto de lei 414, que é o projeto de lei da modernização, esse está aí, né? Ele não vai esperar o ano que vem. Então, muita coisa, a minha pergunta, né? O que vai acontecer com esse projeto de lei 414? Porque houve uma mudança aí dos parlamentares que compõem a comissão mista, muitos não foram reeleitos, enfim. O que vai acontecer com o projeto de lei da modernização até o final do ano? Então, assim, primeiro, resgatar um pouquinho. O projeto 414 é um projeto originário do Senado, 232, que teve como relator o senador Marcos Rogério. Então, se ele for modificado na Câmara, o Senado apreciará as modificações que a Câmara dos Deputados introduziu. Tem uma comissão especial montada, essa comissão não foi dissolvida, ela vai continuar funcionando, independente dos parlamentares dessa comissão terem sido nomeados ou não. O novo Congresso só assume a partir do próximo ano. Então, essa comissão, esses deputados, eleitos ou não, continuarão deputados e continuarão trabalhando no Congresso Nacional nessa comissão. Esse projeto tem um relatório preliminar não oficial
que foi apresentado pelo relator, deputado Fernando Bezerra Coelho. Todo mundo do setor conhece esse relatório. Evidentemente que o deputado ele fez muitas interações desde então, e tem um grande fato novo, que durante a tramitação da medida provisória 118, que não tinha nada a ver com o setor elétrico, ele discutia créditos tributários de PIS e COFINS. O deputado Danilo Fortes, que era o relator, apresentou várias emendas referentes ao setor. Então, houve uma grande discussão, uma polêmica, e nessas discussões em torno desses jabutis, o presidente Arthur Lira se comprometeu perante o plenário em aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados no mês de outubro. Não foi eu que disse, está gravado, foi o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Então, para além disso, tem muitos parlamentares influentes, muito próximos ao deputado Arthur Lira, como, por exemplo, o deputado Elmar Nascimento, que foi o relator das principais matérias que mudaram a vida do setor elétrico nos últimos anos, que tem dito com clareza a diversos interlocutores que esse projeto será apreciado em outubro. Então, é muito importante, se realmente isso prevalecer, e há pauta já na Câmara dos Deputados, a partir da próxima semana, tá? Então, se esse projeto entrará na pauta ou não entrará na pauta, é muito importante, primeiro, conhecer qual é o relatório do deputado Fernando Bezerra, porque ele fez muitas interlocuções e há temas novos defendidos muito pelo deputado Danilo Forte, e para que se aprove um projeto na Câmara, é preciso que todas as forças políticas estejam contempladas. Então, qual é o relatório novo do PL 414? Esse é um ponto. Mas há um fato novo. Tá? Por que esse tema não andou muito? Esse tema não andou muito porque tinha vários opositores. Só que, em função da aprovação da abertura da alta tensão por meio de portaria, muitos dos agentes que eram contra a aprovação do PL 414 agora vão mudar de lado, porque eles precisam que se crie um encargo de sobrecontratação para que essa reforma seja melhor organizada. Então, quem era contra, muito provavelmente, vai agora pressionar para que o projeto ande. Eu, pessoalmente, acredito que esse projeto deve ser aprovado, apreciado na Câmara dos Deputados, ou há uma forte probabilidade desse projeto ser aprovado na Câmara dos Deputados agora em outubro, dependendo desses arranjos todos. E aí, dependendo das modificações que a Câmara introduzir, ele pode ser aprovado no Senado ou não. Lembrando que o Senado pode derrubar todas as matérias que a Câmara introduziu e simplesmente aprovar o PLS 232 original. Essa é a regra. Muito interessante, Reginaldo, e queria até resgatar aqui, né? Você falou da abertura de mercado, enfim, as consequências. O mês de setembro de 2022 vai ficar para a história, com um mês aí bem relevante, né? A gente teve a edição da portaria do Ministério número 50, com abertura para o alta tensão a partir de 2024, a consulta pública 137 propondo aí um cronograma de abertura para baixa tensão também. E aí eu queria entender, você já tangenciou, mas se você puder falar um pouquinho mais, né, com esses dois, tanto a portaria quanto a consulta pública, como que os grupos de pressão do setor eles vão se articular dentro do Congresso Nacional? Você deu aí, tangenciou, mas eu queria ouvir um pouquinho mais. Assim, é importante, Fabiano, que a gente diga que esse assunto não é novo. Esse assunto é um assunto antigo. Ele veio desde a Lei 9074 de 1995, que facultava ao poder concedente abrir os limites de tensão e demanda para os consumidores. A ANEEL chegou a fazer uma audiência pública em 1999, abrindo todo o mercado de energia elétrica no Brasil em 2004. Essa audiência pública nunca virou uma resolução da ANEEL. Isso começou a ser discutido com mais intensidade
em 2015, por meio do PL 1917, lá na Câmara dos Deputados, depois o PLS 232 no Senado em 2016. Isso ganhou um impulso enorme com a consulta pública 33, isso na gestão do próprio ministro Fernando Coelho, que hoje é o relator da matéria, e chegou a ser objeto, no final da legislatura passada, de uma outra comissão especial que acabou não apresentando parecer final na Câmara dos Deputados. Então, o assunto ele é muito grande. E por que esse assunto não andou? Porque sempre houve muita resistência do setor tradicional, as distribuidoras, os grandes consumidores, as PCHs, mais recentemente a Solar, o lobby da Solar, e inclusive empresas de consultoria, que eles sempre têm uma tese assim, é preciso simular tudo. Então, depois que você simula tudo, temos que fazer novas simulações, e temos que estudar mais, e simular mais. E esse assunto está rolando aí desde 1995. Não andou porque tem muita oposição, né? Você lembra que, recentemente, a grande resistência era assim, quem assegura a expansão da oferta no Brasil são os PPAs das distribuidoras. Se nós abrirmos o mercado, não teremos solução para a expansão da oferta. Isso já não é mais assim, né? Agora tem novos argumentos contrários. E se você vê as contribuições do Ministério de Minas e Energia, todas são favoráveis, com a ressalva que algumas dizem assim, desde que, e esse desde que está desde 1995. Agora, o que, na verdade, mudou foi, primeiro, no final do governo Temer, o ministro Moreira Franco editou uma portaria que acabou com a reserva de mercado das renováveis, estabelecia um cronograma. No início do governo Bolsonaro, o ministro Bento editou uma portaria que deu continuidade ao fim da reserva do mercado. E, mais recentemente, o ministro Saxida, que, diga-se de passagem, parece um ministro que chegou ao Ministério com uma visão muito clara do que era preciso fazer, abriu a alta tensão por meio de portaria, abriu uma consulta pública para discutir a abertura da baixa tensão, está ciente dos problemas que precisam resolver, e com essas portarias inverte a lógica, porque aqueles que até então resistiram para a abertura do mercado, agora eles têm que correr atrás do prejuízo e aprovar matérias que precisam de lei, porque um encargo de sobrecontratação é uma matéria tributária e precisa de lei. Então, por isso é que eu estou acreditando que, muito provavelmente, o PL 414 vai ser aprovado, porque quem era contrário, agora passa a ser favorável. Há um movimento já aqui em torno das associações tentando articular um texto básico, ninguém conhece qual é o texto ainda, do ministro, do relator, para que se aprove essa matéria rapidamente agora em outubro. E, evidentemente, que no Congresso, quando não tem resistência, os temas são aprovados. Então, eu acredito que a grande foco de resistência foi superado por uma determinação clara do ministro Saxida, que eu vou abrir o mercado. Entendeu? Então, não é mais uma promessa, é uma realidade. Então, todo mundo agora, e o setor ele é muito resistente, até que tem um ato. Eu lembro aqui do preço horário, que era um tema de se discutir há mais de 20 anos. Um dia falou assim, vamos fazer, e aí vamos atrasar um pouquinho, mas acabou saindo. Entendeu? Então, agora eu acho que vai sair. Reginaldo, é muito interessante você contar para a gente, assim, fica bem claro, né, sobre as diferentes dinâmicas que acontecem do poder legislativo e o executivo, né, como esses pulsam diferente, né, e aí como que o mercado como um todo se adapta a esses pulsos, né, e vai se ajustando, é muito bacana. E agora eu queria ir lá para 2023, Reginaldo. Eu tenho duas perguntinhas finais que eu vou juntar numa só. Primeiro, quais são as matérias que vão estar na pauta de energia do ano que vem e quem são os parlamentares que vão liderar, que vão comandar essa pauta de energia no ano que vem?
em face aí dessa recente eleição que a gente teve? Primeiro, é importante a gente dizer que o parlamento se organiza em comissões, né? E para o setor energético, as comissões mais importantes são a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, né? E o parlamentar ele quer poder, entendeu? Por óbvio, cara, o político quer poder. Então, o sonho de consumo do parlamentar eleito, primeiro ele quer comandar a casa, entendeu? Ele quer ser presidente da Câmara, quer ser o presidente do Senado. Se ele não conseguir o sonho, ele fala, eu tenho um sonho menor, que é participar da mesa. Entendeu? Eu não posso ser o presidente da Câmara, eu quero ser o vice-presidente. Senão, eu quero ser o primeiro secretário, o segundo secretário, o terceiro secretário. Pô, se eu não conseguir isso, aí eu quero ser nomeado o presidente das comissões mais importantes, que são a Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. Tem uma regrinha que todos podem participar de pelo menos uma comissão e pelo menos uma outra comissão como suplente. Evidentemente que eles dão preferência para essas comissões. Mas os parlamentares mais afetos a determinados assuntos, no caso do setor de energia elétrica, ou porque ele foi um engenheiro, ou porque ele já foi presidente de empresa, ou porque ele já passou pelo setor energético, então ele procura se agrupar numa comissão que diz respeito ao setor de energia elétrica. E também os deputados das bancadas dos estados, cujas as questões da energia são as mais importantes. Então, não sem motivo, deputado do Rio de Janeiro, deputado de Minas Gerais, deputado da Bahia, deputado do Ceará, agora com a questão das renováveis, deputado do Paraná, por conta de toda a questão de Itaipu, as questões de Copel, são parlamentares que atuam mais na área de energia. Então, esse é um ponto relevante. Então, a gente vai ter, para o ano que vem, primeiro, aguardar onde esses deputados vão se alinhar dentro dessa perspectiva do poder na casa, né? Mas, assim, alguns deputados. Primeiro, assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um deputado que, atuando em dobradinha com Elmar Nascimento, tem comandado toda a pauta de energia, nada foi aprovado sem que esses dois concordassem nos últimos anos. Eles foram reeleitos e emergem com uma força importante. O deputado Fernando Coelho foi o quinto mais bem votado no estado de Pernambuco, potencialmente também tem interesse nessa área. O deputado Arnaldo Jardim, que é um deputado de cidadania, continua firme como um grande articulador das demandas do setor. O deputado Lafayette de Andrade, também, que é um deputado do Republicano de Minas Gerais, que teve uma participação muito grande na aprovação do marco regulatório da geração distribuída, ele continua firme lá. Alguns parlamentares de Estado que compõem uma bancada, como o deputado João Carlos Barcelar, continua lá, o deputado Domingos Sábio, de Minas Gerais. Então, são esses deputados que devem se candidatar a participar dessas comissões e comandar essa pauta. E, no Senado, nós temos dois senadores, ou 3 senadores, que têm tido bastante destaque, né? E esses estão no segundo turno da eleição, tanto em Rondônia quanto no Amazonas, né? Então, mas eles têm mandato de 4 anos. Se eles forem eleitos governadores, eles vão para o governo. Então, não terão mais influência na pauta de energia. Se eles perderem a eleição, eles têm 4 anos ainda de Senado. Então, eles vão continuar participando do Senado como parlamentares referentes. Um parlamentar do PT, que é o senador Jean Paul Prats, ele não foi candidato, não foi eleito. Ele sempre teve grande influência na pauta de energia. Então, de alguma forma, eu acho que esses são os parlamentares que terão assim, relevância na pauta de energia elétrica, mas sempre dentro daquela perspectiva que, primeiro, eles vão tentar aquelas posições mais importantes na estrutura de poder, tanto da Câmara como do Senado. Se não conseguirem, eles acabam indo para as comissões temáticas, vamos chamar assim, referente à área de energia. O que vai acontecer em 2023? Como todo governo, como em todo início de um governo,
o Executivo vai tentar impor a sua pauta no Congresso Nacional, principalmente no primeiro ano, né? Ele está legitimado, acabou de ser eleito, e eu quero impor a minha pauta. E é muito importante disso que a gente tenha uma liderança setorial, um ministro que saiba exatamente o que quer fazer para inserir as matérias que ele precisa mudar nessa pauta. Tá? Então, o governo fala assim, eu vou querer trabalhar 5 temas prioritários. Esses temas prioritários é importante que as mudanças do setor de energia estejam inseridas nessa pauta. É bom lembrar que, no final de uma legislatura, todos os projetos de lei são arquivados. Então, depende de que o parlamentar tenha interesse ainda naquela proposição que ele apresentou na legislatura anterior, para que ela volte a tramitar. Então, é assim, muito importante mesmo que seja um governo programático e que tenha clareza que é preciso fazer mudanças profundas para além do PL 414, que pode ser aprovado ou não. Tá? Nós vivemos um novo ciclo, um ciclo de transição energética, e é muito importante que o modelo comercial do setor de energia elétrica esteja adaptado a esse novo contexto. Tá? É relevante que se olhe para o futuro e não se procure resolver problemas do passado, como foi, por exemplo, muitos problemas, e nos últimos 3, 4 anos resolvemos problemas do passado. A privatização da Eletrobras não é um caso novo, está na pauta há 20 anos. Mas o que nós precisamos é uma reorientação do setor de energia elétrica para o futuro. Tem a visão de que é preciso mexer na governança setorial. Esse novo governo tem a visão de que o modelo comercial do setor elétrico esgotou. Precisamos readaptá-lo à nova realidade de transição energética. Se tivermos essa visão, e se o governo inserir isso na pauta de prioridade, se o ministro, ou quem comandará a área de energia, inserir isso na pauta prioritária do governo, grande chance de termos mudanças profundas no futuro. Mas é muito importante, e aqui, lamentavelmente, nenhuma das duas candidaturas tem um projeto de país, tampouco um projeto para o setor de energia, muito menos para o setor de energia elétrica. Tá? Então, é importante isso para o país. Assim, os temas que eu acho emergentes, eu já mencionei, a reforma do modelo comercial do setor, não só o que está no 414, é preciso mexer em muito mais coisa. Um tema que vai estar na pauta, a questão das agências reguladoras. Tanto Lula como Bolsonaro não gostam de agências reguladoras. Tá? Então, muito provavelmente, vão querer mexer nas agências reguladoras. O tema de tributos é um tema que certamente vai estar na pauta. Tá? Isso é um tema que unia o setor, e o setor nunca atuou muito forte nisso, mesmo em instâncias como FASE, né? E acabou que, de repente, o Centrão resolveu mexer nos tributos de energia elétrica, e aí mostra o poder do Centrão, foi lá e mexeu no tributo de energia elétrica. Isso era um dogma. Todo mundo no setor de energia falava assim, olha, não dá para mexer em tributo, porque vai diminuir a arrecadação, os estados não vão permitir. Então, alguém foi lá, o Centrão tomou a decisão, foi lá e mexeu nos tributos, no ICMS da energia elétrica. O tema de subsídios certamente vai estar na pauta. O tema de concessões certamente está na pauta. Não precisa de lei para renovar as concessões atuais, mas para você fazer algum tipo de adaptação, pode vir a precisar de lei, tá? Mas, a princípio, não precisa de lei para você fazer a renovação das concessões. Um tema que certamente estará na pauta, o tema ambiental e a questão da licença ambiental. Eu acho que esses são os temas principais, e aí, a depender do interesse, um ou outro projeto vai ser desarquivado, porque todos são arquivados ao final dessa legislatura. Então, eu acho que, basicamente, são essas as perspectivas aí que a gente tem para 2023. Nossa, Reginaldo, foi uma verdadeira
aula de relações governamentais que você deu com uma visão de cenário 2022 e 2023 aí sensacional. Queria te agradecer demais pela presença aqui no nosso Redcast. Mais uma hora o nosso bate-papo tem que chegar ao fim, e chegou ao fim. Queria te agradecer e dizer que a escola está sempre de portas abertas para você. Para os nossos alunos, um recado, já acertei aqui com o Reginaldo uma masterclass bem especial sobre carreira no setor elétrico, então logo, logo a gente vai ter novidade aí. E queria deixar aqui, Reginaldo, um espaço final para você deixar algum recado para os nossos ouvintes. Assim, eu até trabalhei esse assunto na minha tese de mestrado, por isso é que eu discutir o setor de energia elétrica. Então, eu acredito que o setor de energia elétrica ele tem que ser visto com uma perspectiva de futuro e não com a perspectiva de passado. Se convencionou recentemente que nós precisamos de consenso. Nós não precisamos de consenso em energia elétrica. Nós precisamos de um governo que arbitre os conflitos. O governo está saindo da atividade. Um grande conflito de interesse que era as múltiplas funções da Eletrobras foi superado. O governo existe para arbitrar conflitos. É muito importante que o governo arbitre esses conflitos, diga o que quer, arbitre os conflitos, negocie com os agentes, mas olhe isso com uma perspectiva de futuro. Chega de olhar para o retrovisor, a gente precisa olhar para o farol. Isso é muito importante para o país e para o desenvolvimento do setor, porque, do contrário, a reação do consumidor vai ser muito forte, porque, infelizmente, as tarifas de energia elétrica estão muito caras. E nós temos que ter essa visão de país, porque precisamos de energia mais barata, efetivamente, para que a gente possa aumentar a competitividade da economia brasileira, a competitividade dos nossos produtos no mercado mundial e que todos tenham acesso regular à eletricidade a preços os menores possíveis. Eu acho que esse é o ponto final. E agradecer aqui a oportunidade, dizer que eu estou por aqui. É sempre um prazer falar sobre esses assuntos, que, afinal de contas, eu me envolvi com eles a vida inteira. Muito obrigado. Prazer é nosso ouvir, Reginaldo. E antes de me despedir, eu queria deixar um recadinho final para vocês. Se gostou desse episódio, não deixe de ouvir os nossos outros episódios, temos vários. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe a sua avaliação, o seu 5 estrelas no podcast. Até a próxima!